Fala pessoal, aqui você vai ver nesse vídeo processos, materiais, aplicação, projeto, orçamento, logística, engenharia e arquitetura. Meu nome é Ricardo, trabalho já há 10 anos nesse mercado, né? Depois eu vou explicar um pouco mais da minha trajetória de vida e aqui está a estrela do projeto. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Horta, eu sou arquiteta, tenho aí uma carreira de mais de 10 anos na profissão. Hoje eu sou especializada mais em projetos comerciais e corporativos e a gente vai começar uma série de vídeos de conteúdo para vocês mostrando dois principais projetos que eu executei o projeto, mas estou fazendo aqui a obra em parceria com o nosso amigo Ricardo dos íntimos, né, Koba? É isso aí, então a gente está saindo agora para mostrar toda a parte de projeto e vamos lá. Começar uma série de episódios para mostrar o processo não só do projeto, mas também da obra e como é importante a gente sempre casar o projeto, essa execução do projeto com a execução da obra, ter sempre essa conversa muito afinada. O Lafite, aqui atua, dá para você filmar aqui para eles entenderem como que é a dimensão, é um empreendimento de altíssimo padrão aqui na região do Bauru, tanto em questão de localização, metragem, e a Giovana ela fez um projeto onde me encantou. Ele tem diversos níveis de complexidade, onde a gente vai ter que realmente usar tudo que a gente tem de bagagem para poder executar. Ela conseguiu pegar assim, uma essência, o apartamento tem alma, né? Então assim, é um projeto que vocês vão gostar muito de acompanhar. Os detalhes são detalhes assim que você não vê em qualquer lugar. É uma arquitetura diferenciada, ela vai explicar melhor para vocês isso da arquitetura do apartamento em si e às vezes a essência de onde ela tirou isso. Bom, galera, esse projeto foi um convite aqui da Build para fazer. Estou super feliz, inclusive super grata, porque, poxa, é um projeto muito legal, uma oportunidade incrível. E é um apartamento, nesse caso, um apartamento de 227 metros quadrados. A gente está falando de um público de alto padrão. Então, nesse caso, a gente precisa atender o que esse público exige e também o que a Build esperava. Tem muito, como o Koba falou, o projeto é muito complexo, tem vários níveis de complexidade, mas eu procurei trazer um projeto um pouco fora do que a gente está acostumado, um pouco fora aí do convencional, mas trabalhando com materiais principalmente primários, que eu gosto muito, e nobres, como madeira natural, lâmina de madeira natural, muito vidro, tecidos mais nobres, enfim, pedras também naturais. Então isso a gente vai ter bastante no projeto. E claro que, principalmente as áreas comuns, as áreas que são integradas, como cozinha, sala, tudo isso a gente deixou bem aberto, de uma forma onde cozinha, sala, gourmet pudessem conversar entre si. E isso vai exigir depois na obra uma execução bem inteligente, uma execução adequada para que, obviamente, o projeto converse, a gente consiga entregar, na verdade, esse projeto no fim, como obra. Aí tem um ponto importante também, a nossa ideia nessa série é mostrar para vocês como o detalhe mesmo, mostrar como que funciona uma execução. Eu acredito que muita gente, na hora de fazer uma reforma, o cliente final, na hora de reformar, na hora de, enfim, executar o projeto, não entende a complexidade do que é fazer uma obra. Não é brincadeira, né? Não é para amadores. E então a nossa ideia também é mostrar nessa série justamente esse processo como um todo, desde o projeto, desde a concepção do projeto até a execução, a entrega final. E como a gente está falando de uma construtora, né? Aqui não é uma casa que a gente está fazendo para o cliente ali final, a gente está falando de uma construtora. Então envolve tempo, envolve custo, né? A parte do planejamento ela tem que estar muito. Eu e a Giovana a gente tem que estar muito com a ideia muito afiada, porque assim, a gente não tem tempo para errar. Tem que estar muito casado, né? Tem que estar tudo muito casado, a mão de obra, a gente tem que estar tudo muito. E isso eu também quero trazer. E eu quero trazer também alguma parte de valor. O pessoal pergunta bastante pra gente. Quanto custa, né, um apartamento? Quanto fica esse apartamento? Quanto fica isso? Quanto fica a minha obra? Exatamente. Então, eu quero trazer também essa parte de material, como a gente está fazendo, os parceiros que a gente está fechando, a gente vai apresentar também. Né, todos os parceiros que estão entrando com a gente está tendo muita ajuda, né, de parceiros. Então vai ser importante isso de conseguiu aí algumas coisas pra gente moderna e que vai ter no apartamento, e aqui em Bauru você vai conseguir saber qual que é, da onde a gente está comprando isso, né? É importante essa parceria, porque
até para o cliente também entender que, poxa, vou falar importante de novo, mas é essa palavra mesmo, onde você tem um fornecedor que te entrega aquilo que você pede, tem essa parceria, consegue cumprir prazo, que é o que a gente vai brigar bastante aqui, porque, como o Koba falou, a gente está fazendo uma obra para uma construtora que tem cronograma, tem prazo, tem custo, enfim, tudo isso precisa ser respeitado, não dá para ir fazendo assim a esmo, né? Não dá. Então, quando a pessoa quando ela chama a gente como profissional para desenvolver o nosso trabalho, a gente não pode nem pensar em nenhum aspecto a gente ter o amadorismo, né? Então a gente tem que estudar muito aqui. É uma lição de casa, é uma tarefa que a gente tem aqui, é um trabalho árduo antes de colocar o primeiro prego na obra. Então assim, tem muito estudo em cima, tem muita técnica que a gente pensa para poder entregar o resultado. Então assim, é muito estudo antes, antecipado, é uma guerra aqui, né? A gente, memorial descritivo, programa de obra, precificação, tudo isso a gente faz. Então, assim, para depois a gente dar o primeiro passo que é lá na obra, né? E aí lá é outra guerra, porque lá é a gente trabalhar para fazer com que tudo que a gente idealizou se concretize, né? Então isso é o principal foco nosso, é que quando a gente começar a gravar lá no apartamento, as imagens do render fiquem assim extremamente próximas à realidade. Então esse é o nosso trabalho. Sim. E aí também a gente vai, também se tiverem alguma dúvida, vão mandando pra gente aqui nos comentários, a gente vai postar esse vídeo no YouTube, né? A gente vai colocar algumas coisas no Instagram, mas assim, o principal foco vai ser colocar no YouTube, é um vídeo extenso, é um vídeo longo, né? Então mandem dúvidas e sugestões também do que vocês querem saber até para os próximos episódios, pra gente agregar nos nossos próximos vídeos e durante o processo ali de obra. Pessoal, a gente vai mostrar para vocês como que é o início, o processo para desenvolver o projeto e posteriormente a execução da obra de um apartamento decorado. Essa reunião que a gente está fazendo é para alinhar quantitativo, alinhar a parte do Koba, alinhar a minha parte, definir pendências, enfim, antes de passar os orçamentos de acabamento, de tudo que eu defini para o pessoal de obra e compras. Então a gente vai mostrar um pouquinho do conceito do projeto, que a gente ainda não mostrou, né? E a segunda parte é como eu expliquei, que vem toda essa etapa mais burocrática, mas é muito importante para que o projeto se desenvolva bem e, claro, a execução seja perfeita. Essa primeira imagem, a gente tem a entrada, o hall. Cada apartamento tem uma entrada independente, então o elevador leva direto para o hall desse apartamento. E eu queria que, primeiro que assim, o conceito do projeto, a gente está pensando num público alto padrão. Então é importante, provavelmente, né, para a maioria deles uma família, e é importante a gente trazer um projeto bem contemporâneo, eu gosto muito do minimalismo, mas que ao mesmo tempo tenham elementos elegantes e aconchegantes. Então aí eu utilizei muito madeira, revestimentos naturais, pedra, vai ter uma parte de paisagismo também, enfim, móveis que se complementam, né, com esses acabamentos. E funcionais, a funcionalidade ela é muito importante nesse projeto. Então aí a gente, assim, eu resolvi realmente modificar toda a parte de acabamentos para o cliente ver a possibilidade de projeto quando ele adquire um apartamento como esse. Então quando a gente entra na parte do hall, a gente já tem um revestimento todo em madeira tauari, é uma madeira extremamente, além de aconchegante, ela é nobre. A gente tem um teto com muxarabe, com iluminação indireta. Depois na sala eu já tenho uma adega, que também é um tipo de não só de elemento, né, mas enfim, equipamento, espaço que eu acho interessante ter nesses lugares. E aí a gente vai um pouquinho para a parte ali da sala, onde a hora que você entra, você já tem a sala integrada à cozinha e também a área, nesse caso, a área gourmet e ao home. Então todos esses espaços comuns são integrados. Pode passar para a próxima. Só para dar agora nessa imagem aqui, só para explicar, esse teto que ela falou, é muxarabe que fala o nome? Muxarabe. Muxarabe, né?
É essa colmeia aqui, ó, que tem na frente do hall, na porta do elevador. Parece, tá vendo essa colmeia aqui? Essa toda quadriculadinha? Isso daí é um muxarabe. E para a iluminação ficar bonita nesse muxarabe, a gente coloca uma tela tensionada em cima dele. Então a gente faz a iluminação, né? Põe uma tela tensionada, e embaixo da tela tensionada a gente vem com esse muxarabe para dar esse efeito, porque senão fica uma bosta. Então esse ponto aqui, ele trouxe uma elegância para o projeto, mas tem todo um detalhamento de fazer. Uma coisa assim, ó, que se vocês olharem, não tem rodapé exposto, né? Foi tudo pensado em quê? Em um rodapé invertido, tá? Então assim, parece estar tudo flutuando, os móveis parecem estar flutuando, as paredes estão flutuando, a gente não tem uma conexão direta com o chão, né? É importante falar isso daí também, que traz essa parte mais slim, como que eu falaria? Na verdade é um conceito mais minimalista. Mas eu acho que é legal a gente pontuar que muito disso, mesmo a gente mostrando as imagens aqui, é interessante a gente mostrar na obra como que é a execução. Porque aqui realmente não dá para ter essa noção de complexidade como é feito. Então, passa para a próxima imagem aí, Mari, por favor. Aí também aí mostrando um pouquinho mais a parte da integração entre a sala de estar com o home. Eu trouxe para esse projeto uma coisa um pouco inusitada, que é trabalhar com a pedra e a madeira. Então, criei uma lareira também embutida na marcenaria, onde a gente vai ter uma lareira ecológica, então não vai influenciar nesses materiais. E também toda a parte do gourmet é aberto. O apartamento original, ele é entregue com porta entre a área de estar e a gourmet, mas nesse caso eu fiz uma proposta de tirar essa porta, fazer somente o fechamento da varanda e integrar essas áreas, que é onde geralmente os clientes, grande parte de quem compra um projeto como esse, um apartamento como esse, utiliza. Depois, mostrando um pouquinho da parte da cozinha, a gente tem uma ilha, então aí eu criei uma ilha de fora a fora para integrar esses dois ambientes. E isso também traz um aspecto mais da amplitude para o apartamento, né? Quando a gente tem muita porta dividindo, enfim, isso cria um ambiente um pouco menor. E novamente a gente vai trabalhar com texturas como a madeira, uma madeira mais escura também, que é uma super tendência na arquitetura e decoração esse ano. Eu particularmente adoro a madeira escura, ela é extremamente sofisticada. E a gente quer tentar ver também se o público vai ter uma aderência legal desse tipo de material, desse tipo de conceito. Pode falar. Assim, aqui não tem nem o que falar. Pra mim, isso aqui ficou extremamente elegante. Eu gosto do conceito onde você divide o ambiente ali pela parte do forro, né? Assim, você consegue dividir os dois elementos, onde por exemplo, um é a parte mais da cozinha, do dia a dia, outra é a parte mais gourmet aqui, né? Essa bancada pegando uma extensão de fora a fora, pra mim, isso daí você tirou da cartola. Isso aqui ficou elegante demais. Aí você conseguiu camuflar a churrasqueira ali pro dia a dia, né? E incomoda bastante ter uma churrasqueira totalmente à vista ali. Não tem muito o que falar, que aqui a parte de execução disso, a complexidade, a gente vai mostrar fazendo. Mas é um projeto extremamente complexo, né? Esse projeto ele é assim, ó, se a gente não tiver uma mão de obra que consiga captar toda a essência desse projeto, consiga executar isso aqui, cara, é quase impossível fazer um projeto desse. Com todo o detalhamento que tem nele, tá? Com todas as linhas que esse projeto tem, né? Todas essas curvas que essa pedra tem, o acabamento, né? Se a gente não conseguir entender esse conceito para poder levar lá na hora de executar, cara, fica uma bosta. O que foi mais complicado assim de planejar esse apartamento e uma exclusividade, uma peculiaridade que vocês quiseram colocar ali? Na verdade, assim, o mais complicado é a gente fazer um projeto onde cria uma expectativa legal no cliente, que aqui no caso era a construtora. Então eu precisava atingir a alma do projeto, do que a construtora vende para o cliente final, mas ao mesmo tempo ser viável. Então a gente precisa sempre casar isso entre encantar o cliente e ao mesmo tempo ele falar, não, tudo bem, eu consigo executar essa obra. Agora, uma peculiaridade, eu gosto muito da ilha, particularmente, porque eu trouxe esse movimento, ela tem uma saia, assim, que cria um movimento arredondado e orgânico. O lavabo também, eu trouxe alguns elementos diferentes, como, por exemplo, papel de parede do teto,
coloquei uma pedra rústica ali dentro, esculpida, né, na própria pedra, no caso a cuba. E a lareira também, que é um ponto que não estava previsto no projeto, no apartamento original, na planta original não tem. E aí eu quis inserir porque, além de ser um produto fácil de executar, fácil, entre aspas, também fica bem diferente ali. E eu acredito também que é bem funcional, dependendo do dia. E é importante a gente brifar bem o que o cliente quer para poder atender, porque independentemente se tem um limite de custo ou não, é sempre importante a gente atender as expectativas do cliente em relação a tonalidade, cores, ao que ele quer passar, inclusive, para outras pessoas. Um custo, né, que é muito, muito importante, assim, independente até do valor, para ele saber onde ele está pisando. Tem uma coisa que tem que apontar aqui, a gente está usando essa bancada que tem aqui nesse projeto, quem olha assim, ó, isso aqui não é porcelanato, tá? Só para deixar bem claro, não é porcelanato. Isso daí é pedra, tá? Então, se você tá vendo esse apartamento aqui e você tá pensando em tirar ideias daqui, que eu acho super vantajoso, mas eu acho que você tem que contratar uma arquiteta ou liga para nossa estrela aí, prepara o bolso. Você tem que pensar que é o seguinte, o porcelanato não traz esse resultado. Se for fazer esse porcelanato, vai ficar uma bosta. É mais fácil você escolher uma pedra, um cinza andorinha, escolher uma pedra mais em conta e fazer isso em pedra. Porque no porcelanato isso vai ficar horrível e porcelanato não foi feito para fazer pia. Cara, esquece, alto padrão. Porcelanato é colocado no chão, acabou. Então, você tá vendo, quer tirar ideia para você, saiba que tem coisas que não tem como você replicar com material de baixa qualidade. Bom. Pessoal, agora falando um pouquinho da área gourmet, como eu falei, ela integra com a sala de estar e a cozinha. Então aí, qual que é o interessante? Basicamente são os móveis, o mobiliário e o paisagismo. A gente fez uma alteração no forro, que vai ser todo em madeira, para novamente trazer esse aconchego, essa sofisticação para o ambiente. E vamos pontuar aí com móveis assinados, móveis em madeira, utilizar bastante couro. O próprio paisagismo também vai fazer toda a diferença. E, obviamente, a iluminação, que é a cereja do bolo. Aqui nesse aqui, ó, a única coisa que eu tenho para pontuar aqui nesse aqui é a parte do forro. Tem que se atentar que vai aí, ó, na mão de obra de execução de um forro desse. Se não tem uma mão de obra boa, não adianta querer comprar esse material todo aí para implementar isso. Vai no básico que funciona melhor, mas isso aqui é a cereja do bolo. No lavável eu mudei totalmente, então toda a parte de piso e revestimento lateral eu mudei, coloquei uma outra proposta, e aí a minha ideia foi trazer algo bem clássico e sofisticado, utilizando a minha ideia ia utilizar uma lâmina de madeira natural, tipo num embuia ou um pau-ferro, uma madeira assim que ela é bem escura, tem um tom mais avermelhado. Trabalhar com iluminação indireta, tanto na parte da marcenaria quanto nas laterais, então a gente não vai ter ponto de iluminação central, papel de parede no teto e também acabamentos diferentes num tom de cinza, escovado, enfim, que também são elementos que trazem esse clássico, essa sofisticação também. Mas o ponto de atenção aí, além desses elementos, é principalmente a cuba, que é esculpida numa pedra bruta mesmo. Então a frente dela é toda trabalhada, é toda natural, digamos assim, não é polida, não é lisa. E é bem intencional esse tipo de projeto. Aqui que se for amador, nem entra para tentar replicar isso aqui. Aqui a gente é uma parte onde a gente vai ter que ser bem... Isso aqui é artístico, tá? Isso aqui é artístico. Vai ter essa pedra, vai ter que ser escolhida à mão lá. Isso aqui se você não consegue replicar, pede pro seu arquiteto fazer um outro projeto. Se não, chama a G. E prepara o bolso. Pessoal, então faltou alguns ambientes, né? Que a gente não falou ainda. Nos próximos episódios a gente vai explicar um pouco melhor. E agora a gente vai em loco, mostrar para vocês em loco. Tá? O próximo episódio, espero que a gente já consiga já em loco lá pontuar os ambientes, onde vai ser cada um, para vocês conseguirem começar a visualizar o contexto onde o projeto vai se encaixar, né? É basicamente isso. Sim. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, seguir a gente no canal e principalmente comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês quiserem também dar alguma sugestão para o próximo vídeo. Como o Koba falou, no próximo episódio a gente espera estar lá na obra e mostrar tudo isso para vocês no local, do jeito que vocês merecem. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.